Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar agora para nós podermos ter a nossa mensagem. Vou pedir o pastor Joel, nosso amigo, nosso ancião lá da Central, para fazer essa oração. Depois eu vou apresentar o pastor Sidney Rosa e ele vai transmitir a mensagem para nós. Vamos orar. Pastor Joel, poderia orar para nós, por favor? Ok. Com prazer, pastor Mauro. Bom sábado a todos. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, obrigado por esta manhã de sábado, deste teu dia glorioso, pela oportunidade de estudar a tua palavra através da lição e agora, através da tua palavra, que o mensageiro enviado por ti seja poderoso ao transmitir esperança para todos nós. Abençoa o pastor Rosa, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Joel. Queridos irmãos, hoje nós temos muitas pessoas pelo YouTube, é a primeira vez que nós estamos transmitindo aí pelo YouTube. Então, muitos que estavam aqui conosco sábado passado, pelo menos uns 40 aparelhos, e aí então mais de 100 pessoas estão pelo YouTube ali, mas de qualquer forma, muitas pessoas vão ser alcançadas nesta manhã. Eu convidei para hoje o pastor Sidney Rosa. Ele é natural do Rio de Janeiro, foi estudar teologia lá na Bahia, se formou em 1995. Trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro, depois trabalhou em São Luís, Maranhão, depois trabalhou na União Paraguaia e retornou para o nosso país para trabalhar na TV Novo Tempo. Hoje ele é o apresentador do programa Lugar de Paz. Muitos de nós aqui assistimos ali esse programa que traz paz para todos nós. O pastor Cid também, ele formou-se em jornalismo. Então, além de pastor, ele é também jornalista. Pastor Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, que Deus te use mais uma vez. Nesse momento, nós vamos desligar todos nós os nossos microfones para que nós possamos ouvir o que Deus tem para falar para cada um de nós. Os que estão pelo YouTube também, obrigado a todos e que o Espírito Santo alcance a todos nós. Pastor Sidney, com você a palavra. Bom dia a todos, um prazer poder estar junto com vocês. Estou aqui ajeitando a luz para a gente poder se comunicar da melhor forma possível. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos nesse sábado. Obrigado, pastor Mauro, velho companheiro de estudos aí. Depois nos reencontramos no ministério também algumas vezes, mas passamos 4 anos juntos lá na Bahia, né? E para mim é um prazer muito grande. Eu estava olhando hoje a minha agenda e até parei de revisar os compromissos porque está tudo cancelado, né? E tinha um compromisso no mês de junho aí com vocês do Espírito Santo, com o pastor Enio, acho que com o pastor Mauro também, se não me engano, e ficou tudo cancelado, né? Mas eu creio que em algum momento oportuno nós vamos estar juntos. Vocês sabem que há 3 semanas atrás eu passei uma experiência muito difícil, né? Eu recebi a notícia de que a minha irmã estava com coronavírus e é a irmã que cuida da minha mãe. E eu fui então para o Rio de Janeiro assim bem rápido para poder vê-los. E quando cheguei lá recebi a notícia de que não era apenas uma irmã que estava com coronavírus, senão os 3 irmãos estavam com coronavírus. E cheguei na sexta-feira e quando foi no domingo estavam os 3 internados, fiquei ali dando minha mãe uma semana. Minha mãe ficou depressiva. Isso porque ela não sabia os internados, mas ficou muito abalada com as notícias, né, com tudo que estava acontecendo. E aí foi quando eu
pedi oração, não é? Me lembrei dos intercessores do lugar de paz e comecei a orar também intensamente, pedir oração. E em uma semana todos se recuperaram, minha mãe também voltou às atividades normais e eu voltei para casa feliz porque vi a ação milagrosa de Deus ali com a minha família, né? E quando cheguei aqui em Jacareí, o pessoal perguntou para mim, o diretor da TV perguntou para mim: você teve contato com alguém que teve coronavírus? Eu falei, não podia mentir, disse sim. E falou, então é melhor você ficar de quarentena, então. E aí, 2 semanas, fiquei uma semana no Rio e mais 2 semanas sem apresentar o Lugar de Paz por conta dessa questão aí. Mas na segunda-feira, com a graça de Deus, estarei de volta para acompanhar aí, estar presente na casa de cada um de vocês às 5 horas da tarde e às 6 horas da manhã e às 6h30 da manhã também. Amigos, faz pelo menos uns 2 anos, eu tomei uma decisão no meu ministério, que foi a decisão de todas as vezes que fosse convidado para pregar, eu iria falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu creio que, como adventistas, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos, mais do que nunca, O áudio sumiu aqui, pastor. Alguma coisa aconteceu aí, hein? olha aí, agora sim? Ok. Ok. Eu vou aproveitar essa interrupção, então, eu vou pedir para o pastor Mauro colocar a minha imagem aqui no meu retorno, para eu ter noção do enquadramento aqui de qualquer movimento que eu faça. Nesse momento não está aparecendo aqui a minha imagem. Vejo... Não escuto o pastor Mauro. Vejo que ele está falando alguma coisa, Só mas tá de camisa azul e uma gravata vermelha bonita, tá tranquilo. tá aparecendo aí, então? Pra gente. Tá, é que eu coloquei você em exibição de tela cheia. Ok. Bom, é que eu não estou me vendo. Está muito bonito, inclusive, ver a minha imagem aqui em tela cheia para eu poder. Então, mas nós estamos te vendo tranquilo. Ok. Vamos prosseguir, então. Lembrando que a camisa azul e a gravata vermelha que tá bonita. Por favor. Isso, ok. Tá bom, obrigado. Eu mencionava para vocês que eu tomei a decisão de pregar. Ok, vamos aguardar os microfones fechados. Ok. Mencionava então para vocês que tomei a decisão de pregar sobre a volta de Cristo. Eu tenho visto muitas pessoas dispersas, distraídas, não é? E eu creio que nós estamos agora num momento de crise, né? E vocês sabem que a crise que a gente enfrenta não é só uma crise de saúde pública, né? E também não é só uma crise no Brasil, né? Essa é uma crise muito mais ampla. Nós estamos com uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social também. A gente está vendo vários movimentos sociais, né, que estão aí ao nosso redor. E eu creio, irmãos e amigos, que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu não creio que teremos mais gerações à nossa frente. Eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Eu creio que Jesus vai voltar nos nossos dias. A grande pergunta é a seguinte: será que nós estamos preparados para encontrar o Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos preparados para passar pela crise final, pelos momentos difíceis que sobrevirão nos últimos dias? Esse é o tema de hoje que eu quero comentar com vocês. Eu vou resumir o tema.
porque eu sei que assistir um sermão por um celular ou por um computador não é fácil manter a atenção, então eu vou tocar em alguns pontos de forma bem direta. Mas tem uma coisa que eu não posso pular, tudo da Bíblia. Então eu quero convidar você para ler o que está em Mateus capítulo 25, dos versos 1 ao 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que você acompanhasse a leitura nesse momento. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim, enquanto você procura aí e abre a sua Bíblia, nós vamos começar aqui a leitura. Mateus capítulo 25. Vamos fazer uma breve oração? Pai Celestial, abençoe a Tua palavra que será estudada nesse momento. Dá-nos convicção de que o Senhor está falando conosco através dela. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mateus 25, 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disse: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bom, a parábola das 10 virgens foi contada no momento em que Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, e passava ali um cortejo nupcial, um momento em que já o dia se estava por terminar, já havia caído a noite, e Jesus então ele conta para os discípulos esta parábola, falando a respeito da preparação para o seu retorno. Provavelmente os discípulos não tiveram a noção clara do que se tratava, mas para nós hoje está muito claro tudo aquilo que nós precisamos entender com esta parábola. Bom, aqui está um casamento nos moldes hebraicos, né? Nos moldes antigos, dos tempos bíblicos, né? Esse casamento ele possuía 4 partes. Não era hoje, como hoje, por exemplo, que uma pessoa sai de casa e aí se arruma, vai para a igreja, lá está o pastor, lá está o noivo, a noiva, os padrinhos, os convidados, e aí depois tem ali uma comemoração, e num dia só já acontece o casamento. Não era assim que acontecia. Naqueles tempos, o casamento era composto de 4 partes. O desposório, que era o primeiro passo oficial, era o compromisso feito, né, entre as famílias, era a promessa feita geralmente arranjada pelos pais, não é? Quando um se prometia ao outro. Você lembra que em Mateus capítulo 1, verso 18, Maria foi desposada com José? Não foi o casamento deles, foi o compromisso um com o outro, não é? Eles não passaram relações íntimas naquele dia. Foi um compromisso. O passo eram os presentes. Tem um microfone aberto. Pode verificar, por favor, pastor Mauro. Os presentes eram dados, né, para a família do noivo, a noiva, né? Até hoje, em alguns países, acontece isso, né? Jacó, por exemplo, deu o dote dele, podemos dizer assim, foram 7 anos de trabalho pela sua esposa querida. Isso está em Gênesis capítulo 29. O terceiro passo do casamento era o intervalo de espera. Antes da cerimônia oficial, havia um intervalo, era necessário que a pureza fosse mantida nesse intervalo, a noiva se preparava para o seu noivo, havia o risco de ser rompido o compromisso que foi feito antes, não é?
E aí vocês entendem um pouquinho a situação complicada de José quando soube que Maria estava grávida e eles ainda não tinham tido nenhum contato físico. E por último vinha então as bodas, né? O grande banquete, a grande festa que durava 7 dias, né, de festa. Era quando o noivo buscava a noiva para sua casa, a noiva então esperava a chegada do noivo na casa dela, e então era acompanhada por donzelas, por convidados, e essa festa então acontecia por uma semana. Você lembra, por exemplo, da festa do casamento de Sansão, em que a noiva chorou por 7 dias, querendo que Sansão contasse ali o segredo de um enigma que ele havia proposto. Vocês conhecem, está em Juízes, capítulo 14. Então, 4 partes: o desposório, depois os presentes, depois o intervalo de espera, e depois, então, a grande festa. Não é? Nós vemos aqui também, nessas 4 partes, uma ilustração da volta de Cristo. Né? Nós vemos que foi feito o compromisso, né? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa do Messias, presente foi dado, né? O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Estamos no intervalo de espera e logo, logo, o noivo vai chegar para buscar a sua noiva, que é a igreja. As 10 virgens da parábola representam, querido irmão e querida irmã, a igreja com os salvos e também com os não salvos. Bom, mas aqui tem algumas verdades que nós precisamos aprender dessa parábola, e eu vou bem direto ao ponto para a gente poder ter a nossa mensagem de hoje bem prática. Algumas verdades importantes da parábola, eu vou apresentar pelo menos 4 verdades da parábola e depois 2 grandes lições, e com isso nós teremos a mensagem de hoje. Uma verdade da parábola é que todas as virgens tinham a lâmpada. O que é a lâmpada nos dias de hoje, querido irmão e querida irmã? Se você pudesse me responder, se estivesse na igreja, você já daria a resposta. Né? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Louvado seja Deus por isso. Todas as virgens tinham a lâmpada. Sabe o que isso significa? Significa que todos os que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo têm acesso à sua palavra. Seja a palavra física, a Bíblia, seja a revelação de Deus também, através da natureza, Deus está revelado a todas as pessoas, de uma forma ou de outra, mas através da Bíblia, de maneira direta. Nós podemos dizer que, hoje, todos têm acesso à palavra de Deus. É o livro mais traduzido, o livro mais vendido, o livro mais difundido. E no Brasil, nós temos a alegria, a nossa cultura de as pessoas têm acesso com liberdade à Bíblia. E se não tem a Bíblia física, se vai no celular, tem aí a palavra de Deus que pode ser baixada. E se não tem a Bíblia, temos contato com versos, com porções da Bíblia que nos colocam em contato com a mensagem de Deus. Todas tinham a lâmpada. Sabe, queridos irmãos, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Outro dia eu me surpreendi aqui na minha cabeceira, e eu fiz o meu quarto aqui de estúdio, porque lá embaixo está a minha esposa com as filhas assistindo o culto também. Tinha 4 Bíblias, 4 Bíblias. E se eu vou aqui no meu tablet tem Bíblia, no meu celular tem Bíblia, todos os lugares têm Bíblia. Todos têm acesso à palavra de Deus. Mas tem uma outra verdade que está aqui na parábola, a respeito dos tempos que antecedem a volta de Cristo. Está no verso 5, diz assim: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nós temos a impressão de que Jesus está demorando a voltar. Eu me lembro, pastor Mauro, quando eu fui no final de 1991 para estudar teologia, e nós ali compartilhamos de 92 a 95, eu tinha a convicção de que Jesus iria voltar naqueles dias. Eu me casei, terminei o curso, me casei, e imaginava, Jesus vai voltar. Pensava, não vou ter filhos, tive as 3 filhas, já estão com 15 anos, Jesus não voltou ainda. A ênfase da parábola não está na demora da volta de Cristo. Quando ela diz, tardando o noivo, a ênfase está justamente no fato de que a noiva precisa estar preparada, não importa quanto tempo passe.
não pode cair no sono, não pode adormecer, porque a qualquer momento o noivo pode chegar. Uma outra verdade da parábola é que está nos versos 11 e 12, quando chegaram as virgens nécias, né, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que coisa. Muitas pessoas acreditam, querido amigo, irmão e irmã, que no final de tudo, pela grande misericórdia, Deus vai salvar todas as pessoas. E na parábola a gente percebe que não é assim. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que foram lavados pelo seu sangue, receberão salvação. Para aqueles que estão adormecidos, não haverá uma segunda oportunidade. Tem uma quarta coisa que a parábola nos ensina também, que muitas pessoas gostariam de saber quando vai chegar o noivo, quando virá Jesus. E está cheio de gente por aí que está marcando datas, que está dizendo tal dia, tal ano virá Jesus. Quantas vezes nós, pastores, temos que lidar com pessoas que começam a criar uma situação de incômodo, né, no meio do grupo, porque dizem que Jesus vai voltar no ano tal, e no ano tal, e no ano tal. Mas não há mais, e eu poderia entrar nesse detalhe, né? Ellen White mesmo disse que não haveria marcação de datas, mas as pessoas insistem em quando, na verdade, Jesus, quando os discípulos conversaram com ele sobre isso, em Mateus capítulo 24, verso 3, os discípulos perguntaram para Jesus claramente: quando sucederão essas coisas? Diga-nos quando, por favor. Queremos saber quando. Jesus nunca respondeu quando aconteceriam os sinais, quando seria a sua volta. Ele sempre disse: fiquem preparados, fiquem prontos. E aí no verso 13, né, Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sabe o que Jesus estava dizendo? Precisamos estar, de fato, de verdade, preparados. Bom, eu quero terminar a mensagem de hoje. Pastor, já vai terminar? Sim, já vou terminar. Com duas grandes lições. E eu queria que você agora prestasse bem atenção. A primeira grande lição dessa parábola é a seguinte. No verso 3, diz que as nécias, as virgens nécias, levarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que elas não estavam preparadas para a volta de Cristo? Por que elas não estavam, por que elas não estavam preparadas para o noivo, para a chegada do noivo? Porque elas não levaram azeite. O azeite, nesse caso, era o combustível que mantinha a lamparina acesa para a hora que chegasse o noivo, na escuridão do momento, elas pudessem seguir o noivo até a casa dele. Mas elas não tinham azeite. Sabe o que isso significa? Elas não tinham combustível. Quando nós estudamos o livro de Zacarias, especialmente no capítulo 4, dos versos 1 ao 14, nós encontramos aí na visão de Zacarias, não é nem por força, nem por violência, mas por meu espírito, nós encontramos no contexto bíblico que o azeite representa justamente o Espírito Santo. E eu digo para você, o que falta para que possamos esperar o Senhor Jesus Cristo no nosso momento, no nosso tempo? O que nós precisamos? Precisamos do Espírito Santo, do combustível do Espírito Santo, para que estejamos preparados para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Se eu estivesse agora perto de você, eu ia ouvir você dizendo amém, glória a Deus por isso. O que é que nós precisamos? Não estamos enganados. A Bíblia não nos deixou cegos. A Bíblia nos deu a orientação necessária. Você precisa encher a sua lamparina. Você precisa encher a sua vida com o poder do Espírito Santo se você quer estar preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Não tem óleos em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos. Estão destituídos do Espírito Santo, diz Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Sabe, queridos, aqui está a primeira grande lição que eu quero deixar para você nesta manhã. E a deixo em forma de pergunta. Como está
a sua vida espiritual? Vocês têm buscado diariamente o batismo do Espírito Santo? Você tem buscado diariamente receber o poder do Espírito Santo? Ou você só tem o seu nome no livro da igreja, um cargo na igreja, uma responsabilidade na igreja? Não pode ser assim. A nossa religião precisa ser vivida na prática, na nossa intimidade com Deus. Quando aí, então, através do estudo da Bíblia e através da oração, nós recebemos o batismo diário do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer para você frases de efeito, coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, mas eu tenho que ser simples com você. A preparação para a volta de Cristo envolve que a nossa vida espiritual esteja cheia da presença do Espírito Santo todos os dias. Pastor, e como eu consigo isso? Apenas e tão somente através da Bíblia Sagrada. Deus se comunica conosco e Ele nos unge a cada dia através da sua palavra. É isso. Primeira grande lição que nós aprendemos da parábola, queremos estar preparados ao Jesus Cristo, desse poder. Precisamos ter azeite na nossa lamparina para que a luz ilumine as pessoas que estão ao redor e para que nós mesmos precisamos do Espírito Santo. Segunda grande lição dessa parábola, e com isso eu termino, Mateus capítulo 25, verso 10. Olha que interessante. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando as virgens nécias perceberam que estava chegando o noivo, e que já não havia mais combustível, não havia mais azeite para manter acesa a sua lâmpada, o que elas fizeram? Espera um pouquinho aí, noivo. Fica aí um pouquinho. Eu vou sair para poder comprar agora o azeite. Eu vou sair para poder comprar o combustível. Fica aí um pouquinho, me espera um pouquinho. Não. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos amigos? É de que não há preparação de última hora. Quando chega a crise, quando chegam os momentos difíceis, quando chegam as lutas, a gente não pode, dentro do problema, ou dentro da situação, começar um processo de preparação. O processo de preparação, ele começa muito antes, ele começa no momento em que você ouve o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele acontece no momento em que você aceita a salvação do Senhor Jesus Cristo. E não importa quantos anos passem, se você tem 30 anos, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, o chamado de José, não durma, não entre nesse estado de sonolência em momento nenhum, do ponto de vista espiritual, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabe o que a Bíblia está ensinando para todos nós? E quando elas saíram para comprar, já era tarde demais. Quando elas saíram para fazer a preparação, para buscar o azeite, já era tarde demais, impossível conseguir agora de última hora. Sabe uma coisa que eu aprendi com essa pandemia e com tudo isso que aconteceu na minha família? Quando a gente não está com o azeite, quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente entra facilmente em desespero. Mas por mais complicada que seja a situação, e agora eu me refiro a uma situação que você pode estar passando também na sua vida, quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você então percebe que você passa pela crise, pela tempestade, de maneira diferente. E ter a presença de Deus com você, a presença do Espírito Santo, faz com que você não entre em desespero, faz com que você consiga transpor as dificuldades. Mas é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: não durmam, fiquem atentos, fiquem com as suas lâmpadas carregadas de combustível, fiquem sempre cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você nunca sabe quando vai chegar uma crise e você nunca sabe quando virá de fato o noivo para te buscar. Já era tarde demais, o noivo veio, levou as prudentes, foi embora, começaram a festa, e aí então as coisas passaram a ser uma realidade para aqueles que haviam se preparado. Quando a porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidade de salvação.
A parábola das 10 virgens nos ensina que o preparo para a volta de Cristo é agora. O momento é agora. E você me perguntaria assim, pastor, poderia me dizer como é que eu faço para me preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo? Mencionei no corpo do sermão, mas eu quero mencionar para você, autorize e peça que o Espírito Santo trabalhe em você. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que diga assim, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, pastor, eu não tenho vontade de nada que é do ponto de vista espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é natural para ninguém. Todos nós precisamos nos esforçar um pouquinho, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer, ou melhor, duas coisas. Primeiro, pedir a Deus que nos dê essa vontade. E a segunda coisa, autorizar que Ele coloque em nós essa vontade. Quando você faz isso, as coisas começam a mudar. Deus, eu não tenho vontade. Deus, eu não consigo sozinho. Deus, me ajuda, por favor. Deus, me coloca o desejo. Aquele desejo que você não possuía, ele começa a aparecer no seu coração. Mas lembre-se, isso nunca será algo natural. Buscar a Deus nunca será natural enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado. Sempre haverá uma luta, sempre haverá uma resistência. Mas você precisa criar o hábito, autorizar a Deus que faça isso e pedir a Ele que dê para você a condição para buscá-lo a cada dia. Sabe, queridos irmãos, a principal mensagem de Jesus em Mateus capítulo 25 é a seguinte: fiquem preparados todo o tempo. Mantenham o combustível, mantenham o reservatório do combustível de vocês sempre cheio, porque vocês não sabem quando será o momento da chegada do Senhor Jesus Cristo. Mantenham as lâmpadas cheias de azeite, mantenham as lâmpadas cheias do Espírito Santo. Parece que essa é uma mensagem estranha nos nossos dias. Oh, pastor, como assim estar cheios do Espírito Santo? Queridos, a doutrina nossa é maravilhosa, a igreja é extraordinária com suas programações, os pastores buscam fazer a sua parte, a igreja tem uma organização extraordinária, tudo maravilhoso. Mas nada disso garante a salvação. Nada disso nos garante preparados para o encontro com Jesus Cristo. Há algo pessoal entre você e Deus que precisa ser feito, precisa ser buscado a cada dia, que precisa ser implementado a cada dia. Esse algo é a presença do Espírito Santo na sua vida. Não sei para quem eu estou falando nessa manhã, não sei qual é a sua condição espiritual nessa manhã, não sei como você tem vivido a sua vida, não sei como tem estado a sua vida espiritual, mas eu queria dizer para você que nós estamos muito próximos da chegada do Senhor Jesus Cristo. E eu vou pregar isso em todas as oportunidades que eu tiver, que eu creio que a igreja que leva a missão no nome, não é? Adventista, é a igreja que deve estar preparada e os seus membros devem estar prontos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque em toda a Bíblia a esperança da volta de Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, a esperança da intervenção de Cristo no mundo de pecado está colocada. E se não for essa a nossa maior esperança, se não for essa a nossa maior expectativa, o que é que nós estamos vivendo da religião? Precisamos desejar, ansiar pela chegada do Senhor Jesus Cristo. E se você não está desejando isso, se você não está olhando para a crise, vendo nisso uma oportunidade de pregação do Evangelho, uma oportunidade de preparação, alguma coisa se perdeu pelo caminho. Meu desejo é que Deus coloque no seu coração o desejo ardente, profundo, de buscar a Ele todos os dias e dizer: Deus, me encha do teu Espírito, porque eu preciso estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Se você está consciente de tudo isso, se você tem feito tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Se você já tem buscado a Deus intensamente todos os dias, exaltado seja o nome do Senhor. Mas se você está displicente, gastando tempo, quem sabe, com as séries, né, da Netflix, está gastando muito, estou dizendo que é proibido, não, está gastando muito tempo com qualquer outra coisa, e não com a palavra de Deus, e não com as coisas de Deus.
eu quero dizer para você que chegou o momento de nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Termino com uma breve história. Outro dia eu peguei um transporte por aplicativo e a pessoa que estava dirigindo, uma senhora, me dizia: como tudo isso vai passar, a gente vai estar com tudo normal de novo. E eu fiquei escutando a senhora falar da esperança dela na normalidade. E eu fiquei pensando, se a Bíblia estiver certa. E aí eu comecei a falar para ela, se a Bíblia estiver correta, e a Bíblia está correta. Se as promessas da Bíblia, todas até agora se cumpriram, a promessa da volta de Cristo também, em breve, virá o Senhor Jesus Cristo. E eu trago ela, falei: senhora, desculpa se eu te decepciono, mas eu queria te dizer algo. Eu queria te dizer que eu não creio que vamos voltar a uma, entre aspas, normalidade. Eu creio que as coisas vão piorar, queridos, e não é isso que nós estamos vendo. Da crise do vírus, nós temos uma crise econômica, da crise econômica nós temos uma crise política, da crise política nós temos uma crise social, e aí vamos, e as coisas vão cada dia uma notícia mais complicada que a outra. Bom, não quero assustar você, só quero te dizer o seguinte, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e que ele esteja presente na sua vida todos os dias, dando a você o conforto, dando a você a alegria de saber que quando todas essas coisas acontecerem, nós podemos nos alegrar, como diz a Bíblia, porque a nossa redenção se aproxima. O juízo de Deus, que para muitas pessoas é algo temido, para nós é algo que é uma grande maravilha, porque nós já recebemos a sentença nesse juízo, e a sentença é de libertação, é de salvação eterna, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar nesta manhã. Vamos pedir a Deus que nos dê o poder do seu Espírito para que possamos estar preparados para a sua volta. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai Celestial. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta porção da Bíblia que é Mateus capítulo 25. Nós te agradecemos porque Jesus, falando aos discípulos, advertiu também a nós da necessidade de vigiar, de estarmos preparados, de estarmos com o reservatório completo de combustível, que é o Espírito, para que nesse momento, que está desanimado, que está cansado, toca no coração desta pessoa, Pai, que ela passe a suplicar a presença do Teu Espírito a cada dia e que seja reanimada a continuar vigilante, esperando a chegada do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido, frutifica esta mensagem no coração dos Teus filhos. Aquilo que eu não consegui dizer, aquilo que as minhas palavras limitadas não alcançaram, que o Teu Espírito faça uma obra grandiosa no coração dos Teus filhos. Abençoe a cada um que ouviu esta mensagem neste momento. Nós oramos agradecidos, o fazemos em Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Mauro, pelo convite. Obrigado, irmãos, por me receberem aí na casa de vocês. Deus abençoe a todos. Um grande prazer poder estar com vocês, ainda que não os veja, mas o fato de saber que estou sendo ouvido já é uma alegria. Um grande abraço a todos. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, o pastor Mauro vai nos conduzir. Obrigado aí, pastor. Obrigado, pastor Sidney. Deus te abençoe ricamente. Alguém teria alguma pergunta, irmãos, para fazer? Foi muito boa Ou a pregação dele. Algum agradecimento? Alguma coisa relacionada à TV Novo Tempo, enfim, aqui estamos. Agradecer pela presença dele aí, muito boa. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Geralmente na igreja a gente não faz isso, né? Parece que a possibilidade agora nos abre, né? Temos tempo, temos contato, já está todo mundo em casa, ninguém vai precisar se deslocar para casa.
Essa é uma ferramenta nova, né? Uma novidade para nós, e que eu quero continuar sendo usada mesmo depois que a gente estiver voltado à normalidade dos cultos, né? Quero mandar um abraço para minha esposa e o restante que está lá na sala assistindo outro culto, pastor, que eles danados, entendeu? Eu estou aqui assistindo o culto lá de fora. Um abraço, pastor Cid. Deus abençoe. Pastor Mauro também, parabéns pela explicação aí dos alunos na lição. Muito obrigado. Feliz sábado. E aí, pastor? Foi um prazer, tá? Um abraço para todo mundo aí. Eu fui daí, estou morando hoje no interior de Una, eu, Janilson, Ruela. Abraço aí para todo mundo. Ok. Um abraço aí, pastor Mauro. Vamos abrir, então, agora. Todos nós vamos abrir os nossos microfones, vamos dar um feliz sábado para todos. Abre aí o seu microfone agora. Feliz sábado a todos. Um abraço. Feliz sábado. Feliz sábado. Abre o seu microfone aí, dá um feliz sábado. Ademar Bacelar, infeliz sábado. Chegou no final, mas chegou, hein? Um abraço, pastor Rosa. Um abraço. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. A todos. Tia Raquel, feliz sábado. Tia Raquel, eu vejo só assim, ó. Tia Raquel, eu só vejo você assim, ó. Só aqui, ó. Só vejo você assim, Raquel. Feliz sábado. Otávio, não estou te vendo, não, Otávio. Raquel, só te vejo assim, ó. Raquel, só te vejo assim, ó. Põe assim, Raquel, para você ficar bonitona na tela, Raquel. Otávio, eu não tenho Feliz. Raquel, só vejo você assim, Feliz sábado, irmã Leia, Josete, Elson, Sabrina, Vitória. Raquel, Gustavo já pegou de você assim, ó. Só ver a testa. Quero ver você inteira, Raquel. Bonitona assim, ó, Raquel. Maria, fica quietinha. Não tá, meu irmão. Aí, Raquel, agora sim. Isso aí. Feliz sábado a todos. Ainda vocês estão ouvindo, né? Tá ligado aqui. Sábado, Lucinéia. Vocês esqueceram. Saudade de evangelismo. O Ministério da Mulher começa amanhã, tá bem? Feliz sábado, irmão. Ligadinhos. Feliz sábado. Tá ouvindo? Otávio, eu não tenho uma camisa 3D igual você, não. Feliz sábado. Até o Jonas falou que essa camisa parece uma... Meu nome apareceu? Menina, alguém está me ouvindo? A Bia, estou te ouvindo. Feliz sábado. Feliz sábado para todo mundo aí, né? Vamos ficar orando, gente. Vamos lembrar de estar orando por nós que estão passando, que estão trabalhando. Oi. Alô? Alô?